Olá, boa noite. Eu entro sempre um pouco antes. A gente vai estar numa live daqui a pouco no Tudo sobre Fígado com a DI Brasil e com dois outros colegas representando aqui a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a SBH, e o GDIB, que é o Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal no Brasil. Eu estou aqui representando quem está chegando. Eu sou presidente do IBRAFIG. Ô, Boa Guilherme, noite. Tudo bem, Paulo? como é que você está? Graças a Deus. Apresentando aqui a DI Brasil também está chegando. Deixa eu... Estou com dificuldade, Patrícia, para te chamar aqui no celular, não sei porquê. Ver se você pede para entrar, porque aí eu consigo te incluir. A gente está começando agora uma live um pouquinho antes, falta um minuto, sobre doença inflamatória intestinal e fígado. Roberta Lira está aqui também. Uhum. Patrícia, vê se você manda para mim um convite para participação, para ver se eu consigo colocar você. Não estou conseguindo aqui, talvez um probleminha técnico, para a gente ir aqui começando. Estou vendo aqui Márcio Lobo entrando. Aí, ó, enviou. Pronto. Tá vendo? Quando a gente treina, Guilherme, acontece essas coisas. Se a gente não treinasse, não acontecia nada. Liliana Mendes também estou vendo aqui. A Roberta Doni Mais, se puder ajudar, Roberta. Perfeito. Tá aparecendo ocultar ao vídeo ao vivo, ao contrário, eu quero que a DI Brasil entre. Vou pedir, Patrícia, ver se você sai novamente e entra mais uma vez. Está dando um probleminha aqui. O Rodrigo entrou aí também, não? O Rodrigo eu não estou vendo. Mas já deve estar entrando. A gente está, pessoal, esse mês fazendo uma campanha no Tudo sobre Fígado, que é o canal de comunicação da SBH com a SER. Pronto, eu acho que aí foi. Que é o nosso canal de comunicação com as pessoas, né, com vocês, para abordar aspectos de... Ah, Patrícia. Desculpa, Patrícia. Agora foi. Agora foi. Tá faltando só agora o Rodrigo. Estava explicando, a Patrícia, presidente da DI Brasil, o Guilherme Cansado é gastroenterologista e hepatologista, está aqui representando a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a SBH. Eu estou representando o IBRAFIG e falta o Rogério. Rodrigo, isso. Que eu não estou vendo ele aqui. Só mais um minutinho, que acho que ele deve estar tentando entrar. Gente, eu Ele estou falou que enviou achando o um convite. máximo. Hã? Ele falou que enviou o convite, Rodrigo. Então, peraí. Essa possibilidade do Instagram de abrir live para mais de 2 pessoas é o máximo.
é a revolução. Eu estou achando o máximo porque eu não sabia disso. Juro para vocês, não sabia. É muito bom, né? Estou aprendendo isso aqui hoje. Nossa, excelente. O Rodrigo está entrando como? Em que Instagram? Deixa eu ver aqui. Então, enquanto eu procuro o Rodrigo, a gente vai falando. Isso é Rodrigo Underline Lovati. Tá, a gente vai falando do canal da SBH, que é o Tudo sobre o Fígado, para trazer informações para vocês de linguagem fácil e acessível. O próprio nome já fala, né? Informação sobre tudo sobre o fígado. E a gente está aproveitando, a gente está falando muito esse mês sobre doença colestática para falar um pouco sobre doença inflamatória intestinal, que está muito associado com uma das doenças colestáticas, que é a colangite esclerosante primária, aproveitando que o próximo mês é o mês de maio, o Maio Roxo, e vai ter muita ação voltada sobre doença inflamatória intestinal, sobre conscientização das pessoas, que a gente sabe que ambas as doenças, Patrícia, a doença inflamatória intestinal e as doenças colestáticas do fígado, têm um retardo diagnóstico muito grande no Brasil. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Patrícia, que ela vai trazer uma série de perguntas que foram colocadas para vocês. Enquanto isso, Patrícia, eu vou tentar aqui ver o que está acontecendo no meu aparelho para poder convidar o Rodrigo, tá bom? Combinado, doutor. Bom, boa noite, é um prazer estar com vocês. Obrigada ao pessoal da Embrafig pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui. Nós fizemos a divulgação dessa live há umas 2 semanas e repetimos nessa semana agora. E tivemos muitas perguntas nos comentários do Instagram, nas mensagens diretas e no nosso WhatsApp também, tá? E tivemos que fazer um compilado delas, porque algumas estavam repetidas. Mas, então, assim, não vou nem falar com vocês, fulano perguntou isso. Não, porque foi uma pergunta de várias pessoas em comum. Bom, vamos lá. Uma pessoa quer saber, aliás, uma não, várias pessoas querem saber quais os efeitos da medicação imunobiológica no fígado e se é necessário a realização de exames de rotina para esse monitoramento. Os senhores querem que eu vá fazendo as perguntas ao longo da live ou posso formular todas aqui agora? O que vocês preferem? Vamos perguntando e respondendo, acho melhor, não? Perguntando e respondendo. Que aí a gente não se perde. Então, eu vou passar um pouquinho para o mas aqui ainda tentando... Está tudo anotado aqui. E, bom, gente, primeiro com vocês, né? Meu nome é Guilherme Grossi, sou médico gastroenterologista e hepatologista aqui na cidade de Belo Horizonte. E vou tentar trazer para vocês um pouquinho, de uma forma mais facilitada, as principais informações aí acerca das doenças que podem acometer o fígado dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal. Uma das perguntas mais frequentes, essa que a Patrícia acabou de colocar, são os princípios colaterais sobre o fígado dos remédios que são utilizados para o tratamento das DIs. E dentre os principais remédios que são utilizados, a gente tem os imunobiológicos. Dentre os imunobiológicos existem várias categorias de remédio, né? A gente tem os antagonistas de TNF-alfa, os antagonistas de integrina, os antagonistas de L12 e 26, então, 23. Então existem várias possibilidades para tratar a doença inflamatória intestinal e diferentes reações sobre o fígado. Bom, dentre os medicamentos biológicos, aqueles que mais têm efeito, que podem gerar hepatotoxicidade para o fígado, é o antagonista de TNF-alfa, que no caso os mais utilizados seriam o infliximab e o adalimumab, né? Os antagonistas de TNF-alfa, eles podem levar a um aumento das enzimas do fígado, então todas as vezes que a gente inicia um tratamento, a gente deve sim monitorar. Existem diferentes tipos de efeitos colaterais, né? Eles podem ser precoces, né? Logo no início do tratamento, podem se manifestar tardiamente, ou seja, pacientes que já fazem uso
a um longo período do anti-TNF podem vir a manifestar também depois alterações hepáticas, de modo que é importante ao longo do tratamento que a gente monitore o perfil hepático desses pacientes e, uma vez identificado alterações nas enzimas, possa intervir precocemente e identificar esse efeito colateral e, se for necessário, trocar a medicação, né? Então, sim, é muito importante. Um outro ponto muito importante dos antagonistas de TNF-alfa é investigar se o paciente tem uma história, um contato prévio com hepatite B. Então, muitas vezes o paciente já teve uma hepatite B curada e a gente, no rastreamento para iniciar a terapia biológica, acaba identificando ali o marcador sorológico. E é muito importante lembrar que o antagonista de TNF-alfa, ele pode levar à reativação do vírus B. Então, esses pacientes que tiveram contato com a hepatite B, eles devem tomar um cuidado especial com relação ao risco de reativação do vírus B, e essa é uma medida que cabe a nós médicos ficarmos bastante vigilantes. E aí existem duas condutas possíveis, uma é até iniciar um tratamento no sentido de bloquear a reativação do vírus B, e outro é vigiar de perto esses pacientes, e se a gente observar um aumento das enzimas, pedir logo a carga viral para ver se o vírus B foi reativado. Quer comentar alguma coisa, Paulo, sobre essa pergunta do biológico aí na hepatotoxicidade? É muito importante. Eu peço desculpa para o Rodrigo, eu estou com um problema técnico aqui, mas estou tentando corrigir, tá? E chamá-lo já já. Na verdade, lembrou, assim, a hepatite B, marcadores positivos para hepatite B podem estar presentes em 25%. E o AGHBS, que é um marcador que mostra que o indivíduo tem a infecção pelo vírus de hepatite B, está presente em praticamente 1%, tá, dos brasileiros. Entre 0,5% a 1%, muito mais no pessoal da região norte da Amazônia. Então, antes de começar com a terapia anti-TNF, com esses medicamentos que podem exacerbar a hepatite B, é muito importante as pessoas fazerem a sorologia. Até o teste rápido no posto de saúde está disponível para fazer essa testagem. Tem essa disponibilidade aí bem fácil na população. Então, é importante fazer, o médico vai recomendar, com certeza, mas não deixar isso assim para um segundo momento, porque se o indivíduo tiver infecção pelo vírus hepatite B, mesmo que a infecção esteja dormente, o vírus esteja dormindo, né? Pode haver uma exacerbação grave, uma atividade importante da doença e o indivíduo fazer uma hepatite aguda. Eu acho que isso é muito importante que você levantou aí, Guilherme. E outro ponto muito importante é lembrar que não são só os medicamentos biológicos que podem levar à hepatotoxicidade, né? Então, diversos outros tratamentos que são utilizados nas doenças inflamatórias intestinais também causam hepatotoxicidade. E aí cabe a gente colocar dois aqui, né, Paulo? Metrexato e azathioprina são dois medicamentos muito frequentemente associados à hepatotoxicidade. Né, se a gente colocar o metrexato, cerca de 15%, até algumas casuísticas, até 50% dos pacientes vão ter em algum momento alguma alteração das transaminases, né, e a gente sabe que o metrexato está associado a um processo de engorduramento do fígado, é um dos mecanismos de lesão dele, é causar uma esteatose hepática, e a gente sabe que essa esteatose vai acontecer mais naqueles pacientes etilistas, nos pacientes diabéticos, nos pacientes obesos, e que é um efeito colateral de longo prazo, ou seja, de dose acumulada. Quanto mais tempo a gente usa, maior o risco a gente tem de ter uma hepatotoxicidade por metrexato. Por isso, aqueles pacientes que estão em uso de metrexato devem ficar ainda mais vigilantes sobre o fígado e devem procurar uma mudança do estilo de vida, especialmente, né, nos pacientes diabéticos, obesos, pacientes que ingerem uma quantidade maior de bebida alcoólica, já que a gente sabe que na doença inflamatória intestinal existe uma prevalência maior de doença hepática gordurosa e que o metrexato poderia agravar essa condição, né? Doutores, em relação à azathioprina, os corticoides e a mesalazina, porque nós tivemos essas perguntas também em relação a esses medicamentos. Pode ir lá, Paulo. Então, assim, primeiro, o problema técnico persiste. Há um problema com o meu celular que eu não consigo convidar o Rodrigo. Peço desculpas e vou tentar
ao longo aí da live, fazer chamá-lo, tá bom? É importante o chamado pelo seguinte: a mesalazina, a azatioprina e além do melotrexato, são medicamentos que podem levar a uma injúria aguda no fígado, tá? E também quadros de hepatite crônica, com evolução inclusive mais grave, até tumor. O que acontece? É importante falar para as pessoas que esses efeitos são raros, tá? E podem ser monitorados, porque existe muito receio quando a gente fala de reações medicamentosas, que as pessoas têm de, por exemplo, levar algum problema no fígado e interrompem tratamento. Então, assim, essas medicações todas, elas são relativamente seguras, mas precisam de uma monitoração e de uma supervisão médica. Então, assim, a azatioprina é muito usada em pacientes com doença inflamatória intestinal, todos sabem, muita gente que está aqui ouvindo deve estar usando a medicação todo dia. É uma medicação que pode dar um quadro de hepatite aguda, principalmente nos primeiros 2, 3 meses de uso. E o uso crônico pode estar associado a algumas alterações no fígado, hiperplasia nodular regenerativa, a peliose hepática, doença veno-occlusiva, mas são efeitos muito infrequentes. E o quadro de hepatite, ele não está associado ao consumo de uma dose mais alta ou mais baixa. É uma reação muito idiosincrásica do organismo, muito particular do indivíduo. Então, nem todo mundo que vai tomar vai ter, mas às vezes a forma de se metabolizar uma ou outra droga pode gerar algum produto do metabolismo da droga, que a gente chama de metabólito, que pode levar à lesão hepática. Então, a azatioprina é uma dessas drogas que pode ter ações de hepatotoxicidade, é muito importante no manejo da doença inflamatória intestinal. Então, quem está usando é para tomar a dose da manhã, tá? Não é para ficar preocupado em interromper, tá? Mas a gente sabe que é uma das medicações, como tantas outras. Se as pessoas soubessem quantos remédios podem provocar hepatite, antibióticos, remédios anticonvulsivantes, remédios usados para controlar a pressão, como qualquer outra medicação, existe um potencial de hepatotoxicidade. Então, a azatioprina, a gente já comentou dos principais efeitos. A mesalazina é uma droga, quando comparada à azatioprina, mais segura. Tá? Os efeitos de hepatotoxicidade são muito raros. Eu acho que eu não acompanho assim, não tem um ambulatório muito cheio com paciente com doença inflamatória intestinal, mas assim, já tenho alguma experiência pela idade, então eu vi muito pouco. E muitos quadros atribuídos à azatioprina não era a mesalazina. Na verdade, quando a gente foi ver, era alguma outra reação intercorrente. Porque, assim, toda hepatite causada por medicamentos é um diagnóstico de exclusão. Você pode achar que a mesalazina está dando problema, a gente tem que pensar que pode ser alguma outra droga, pode ser alguma substância que o indivíduo está usando, que isso é um assunto muito importante, que hoje em dia muita gente usa a medicina complementar, né, chás, remédios fitoterápicos, achando que eles são muito seguros porque são naturais, não fazem mal ao fígado. Eles fazem tão mal ao fígado quanto remédios vendidos em farmácia, porque têm princípios ativos. Então, o diagnóstico de hepatite medicamentosa, por azatioprina, por mesalazina, sempre vai ser um diagnóstico de exclusão. A mesalazina é uma medicação mais segura que a azatioprina, mas a azatioprina, para quem esteja usando agora, não se preocupe, porque a hepatotoxicidade ela é muito rara. Isso é muito importante, né, Paulo? Eu acho que a mensagem aqui tem que ser vigilância, né? Usar sobre vigilância, eu acho que é isso. Eu tenho uma estatística aqui que corrobora o que você falou com relação à mesalazina, que a incidência de hepatite é de 3,2 casos por milhão de prescrições, ou seja, é muito, muito raro, né? Mas é importante que a gente tome cuidado e que fique vigilante. E nós tivemos perguntas aqui e o doutor Paulo acabou até de responder. Se existe algum alimento que seja protetor para o fígado e se existe algum chá que é recomendado. Olha o chazinho aí, doutor. Olha o chazinho. Muita gente fala, o chazinho, que se não fizer, como é que é? Se não fizer bem, mal também não faz.
e nós sabemos que não é exatamente por aí, né? A gente teve um caso aqui bem curioso, que tivemos uma paciente que fez uma hepatite aguda grave, com evolução para transplante de fígado, que usou um chá cujo nome era Mãe Boa. Então, mesmo a Mãe Boa acabou levando a paciente a precisar de um transplante. Muitos chás, né, podem dar reações hepatotóxicas. Alguns conhecidos, outros nem tanto, mas mesmo o chá verde, quando usado numa quantidade assim muito alta e muito frequente, em quem é predisposto, lembrando novamente que existe sempre dessas reações uma predisposição individual, pode causar. Então, remédios, se estiver usando qualquer medicamento fisioterápico, qualquer chazinho e tiver algum sintoma de hepatite, pense que pode ser, às vezes é mais pelo chá do que pelo medicamento que se toma em farmácia. Mas você fez uma pergunta importante em relação ao que faz bem ao fígado, né? Em termos de dieta. Isso é muito importante porque, assim, a gente às vezes fica muito preocupado com o medicamento que a gente está tomando e se esquece de uma alimentação balanceada, tá? Pobre em gorduras, frutose. É muito importante para evitar a doença mais prevalente hoje em dia, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, atividade física. Então, a primeira coisa para ter um fígado saudável é uma vida saudável. Uma alimentação balanceada, regular, pobre em gorduras, pobre em alimentos muito processados, álcool, tá? Uma restrição para um consumo saudável de álcool. Ninguém quer que ninguém fique abstêmio, mas a gente sabe que existem limites de segurança que devem ser respeitados, e isso é o principal para a gente evitar, pela alimentação, doenças do fígado. Isso é muito importante, né? Porque tem estatística que 35% dos pacientes com doença inflamatória intestinal têm doença hepática gordurosa no fígado. E se a gente pegar as manifestações hepáticas da doença inflamatória intestinal, a principal delas é gordura. Então, um modo de vida saudável é muito importante, não só para o paciente com doença inflamatória intestinal, acho que para todos nós, né? E se lembrar sempre também da atividade física, né? Fazer aqueles 5 vezes por semana, 50 minutos, é um tempo aí que seria bastante interessante e que contribuiria certamente para a melhora do perfil hepático. Deixa eu formular uma pergunta aqui que nós não recebemos, mas que eu particularmente acredito ser relevante. Existe alguma doença hepática? Vamos supor que a pessoa tenha uma vida absolutamente saudável, tem hábitos saudáveis. Existe, mesmo assim, alguma doença hepática que possa acometer essa pessoa em virtude exclusivamente da doença inflamatória intestinal? Sim. Então, nós temos algumas condições que podem estar associadas a um risco maior de doença hepática em quem tem doença inflamatória intestinal. Tá? A doença hepática mais frequente acaba sendo realmente a doença hepática induzida por medicamentos. Não é a quantidade de medicamentos, mas a predisposição individual que a pessoa pode ter para cada um deles. Cerca de 1/3 dos pacientes com doença inflamatória intestinal tem alteração de enzimas hepáticas que muitas vezes são inteiramente transitórias e que não denotam um risco maior de ter uma doença crônica que possa levar a cirrose ou precisar a longo prazo de um transplante de fígado. No entanto, tem outras doenças que podem se associar à doença inflamatória intestinal, mesmo naquele indivíduo que esteja tomando muito pouco remédio, mesmo no indivíduo que tem uma vida saudável, né, Patrícia, como você delineou bem, né, que podem estar associadas, e são doenças assim, muito parecidas com a doença inflamatória intestinal, porque são doenças imunomediadas ou autoimunes. A principal é uma doença biliar, que a gente chama de colangite esclerosante primária. Para vocês terem uma ideia, 70% a 80% das pessoas com colangite esclerosante primária têm doença inflamatória intestinal. Geralmente, com muito pouco sintoma. Por outro lado, cerca de 4% a 7% das pessoas com doença inflamatória intestinal, então, se a gente tiver um público aqui de 100 pessoas com doença inflamatória intestinal, 4 a 7 podem ter colangite esclerosante primária. E é muito importante a investigação dessa doença naquele indivíduo que
tem doença inflamatória intestinal, e é feito de uma forma muito simples, com exames que vocês já fazem regularmente. Uma TGO, TGP, um exame chamado fosfatase alcalina, outro chamado gama-GT, que assim, todo mundo que está aqui deve ter feito, eu acho, alguma vez na vida esses exames. Se eles estiverem alterados e persistentemente alterados, a gente deve investigar essa doença, porque ela, quando ela está junto e associada à doença inflamatória intestinal, aumenta o risco de outras complicações e a gente tem que mudar um pouco o manejo e o acompanhamento do paciente. Uma outra doença, o Guilherme é especialista em colangite esclerosante primária, mas tem uma outra doença que eu gosto muito, ele vai fazer um comentário com certeza, é a hepatite autoimune. Há um risco maior também, tá, do indivíduo que tem a doença inflamatória intestinal de ter essa doença, hepatite autoimune, que é uma doença um pouco mais agressiva, tá, que pode levar a uma doença crônica. Curiosamente, Patrícia, há uma preponderância do paciente com doença inflamatória intestinal do sexo masculino a ter colangite esclerosante primária e uma preponderância, digamos assim, do paciente do sexo feminino, das mulheres, a terem hepatite autoimune. Mas a hepatite autoimune é muito menos frequente. Se a gente for ver uma doença assim, específica do fígado, que não esteja associado a hábitos de vida pouco saudáveis ou a medicações, a principal é a colangite esclerosante primária. Talvez o Guilherme queira comentar alguma coisa. Bom, então, só complementando, porque eu vi algumas perguntas passando aqui enquanto você estava falando, Paulo. O pessoal perguntando como que a gente faz para diagnosticar a colangite esclerosante primária no contexto da doença inflamatória intestinal. Então, igual o Paulo colocou, na maioria das vezes a gente faz um rastreio através da dosagem das enzimas hepáticas, né? E no caso a fosfatase alcalina e a gama-GT vão ser as enzimas que geralmente vão estar aumentadas na colangite esclerosante primária. E uma vez que a gente identifica esse aumento e um aumento persistente, um dos exames que a gente utiliza para o diagnóstico é a colangiorressonância, né? E a colangiorressonância vai ter alterações típicas que podem nos mostrar a presença dessa doença no fígado. Em alguns casos, né, existe uma exceção a essa regra, que é a chamada colangite esclerosante pequenos ductos, que é um tipo de colangite que a gente só vai encontrar quando a gente acaba fazendo uma biópsia do fígado, né? E é muito interessante também a gente apontar que existe uma correlação entre a extensão da doença colônica e a presença da colangite esclerosante. Na maioria das vezes, esses pacientes com colangite esclerosante, eles acabam tendo o que a gente chama de pancolite, ou seja, uma doença que acomete o cólon como um todo. E uma outra alteração muito interessante também da gente colocar, que é mais frequente nas doenças inflamatórias intestinais, é a presença da famosa pedra na vesícula, né, a colelitíase. Então, os pacientes com doença inflamatória intestinal também tendem a ter mais colelitíase, especialmente os pacientes com doença de Crohn. A gente não sabe ao certo o motivo disso, mas parece que existe uma alteração na motilidade da vesícula biliar e na concentração de colesterol na vesícula biliar. Tem algumas alterações que podem ser associadas a procedimentos cirúrgicos, que muitas vezes os pacientes são submetidos, né, a ressecção de íleo, etc., que muda a conformação da via biliar. Então, é muito importante que a gente monitore os pacientes para que a gente faça um diagnóstico precoce e consiga intervir e assim melhorar a perspectiva futura do doente, né? E por falar em diagnóstico, em tratamento precoce, lembrei de tratamento precoce e estou vendo as perguntas aqui. A ivermectina e a cloroquina, junto com a mesalazina, pode trazer algum problema para o fígado? Olha só, assim, todo medicamento, a gente comentou aqui que 1/3 das pessoas com doença inflamatória intestinal podem ter alterações de enzimas hepáticas, muito pelo uso de alguns medicamentos. Só que esses medicamentos têm uma eficácia comprovada para controlar a doença. Então, a gente sabe que se o indivíduo tomar mesalazina direitinho, ele pode ficar com a doença controlada, sem ter nenhum tipo de intercorrência. A mesma coisa com a azatioprina, com a metotrexate. A questão, toda vez que a gente vai fazer uma medicação, a gente se pergunta qual é a eficácia dela e qual é o risco-benefício. A cloroquina e a ivermectina são medicações também seguras,
mas que tem indicações precisas. O que está ocorrendo agora com a questão da pandemia é que muita gente está usando, e usando numa posologia, ou seja, num esquema de tratamento completamente diferente, tá? Do esquema que foi testado para tratar parasitose, para tratar outras doenças reumáticas. Então, o que está acontecendo hoje? A gente vê pacientes que estão usando doses muito elevadas. E surgem casos, evidentemente, de reações hepatotóxicas. Se a gente vai ver a literatura, existem bases de dados, Patrícia, de hepatotoxicidade que agrupam todo o conhecimento que se tem na área. Então, a ivermectina, ela raramente se associa a uma reação hepatotóxica. A cloroquina, não. Ela tem um potencial maior de hepatotoxicidade, mas, assim, é uma droga, novamente, segura. O problema é o uso repetido, o uso diário, a sobredose, principalmente sem a gente saber se existe um benefício com o uso para prevenir ou tratar a Covid-19. Então, assim, toda vez que a gente vai tomar um remédio, a bula está um pouco para isso. Muitas vezes você lê uma bula de uma medicação boba e a pessoa fica com receio. Mas, assim, quando a gente vai muito na questão passional, de usar algo contra essa doença tão devastadora, a gente pode dizer isso, né? Eu acho que as pessoas estão usando sem ler a bula, as pessoas estão usando sem orientação médica, as pessoas estão tomando vários comprimidos ao mesmo tempo e, com certeza, isso vai levar a efeitos colaterais potencialmente sérios. Não sei se... Acho que o mal aqui é a automedicação, né, doutor? Isso. Então, se a facilidade de chegar numa farmácia, de comprar um medicamento e resolver tomar aquilo ali sem prescrição do médico, sem o médico estar acompanhando, sem uma orientação. Toma porque ouvi falar que é bom. Isso é muito importante a gente evitar, porque nem tudo que é bom para minha irmã vai ser bom para mim. Mesmo a gente tendo o mesmo material genético praticamente, mesmo assim não vai ser igual, a reação não vai ser igual para as duas pessoas, né? E agora mesmo vocês falaram de álcool, e nós tivemos essa perguntinha também. Existe alguma dosagem que é segura para ingestão de álcool para quem tem doença inflamatória intestinal? Acho que o pessoal já está se preparando para o pós-pandemia, para ir para o barzinho depois da pandemia, viu? Você fez uma pergunta, você sabe, Patrícia, as pessoas têm happy hour em casa, né? E geralmente fazem sexta-feira às 7 da noite. Então você fez uma pergunta assim, bem capciosa, viu? Guilherme, você quer responder ou eu respondo? Bom, tentando responder essa pergunta, assim, é difícil a gente estabelecer se existe uma dose segura para álcool, né, em qualquer situação. Existem doses que a gente sabe que são mais seguras, a gente pode colocar assim. A hepatotoxicidade pelo álcool, ela depende de diversos outros fatores, não só da quantidade de álcool que a pessoa ingere, né? Existem fatores, certa predisposição genética, etc. Mas a gente pode colocar lá que para o homem, em torno de 2 a 3 doses por dia seria uma dose razoável, e para a mulher, 1 a 2 doses por dia. E aí, se a gente pegar em dose, seria mais ou menos uma dose, uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou um copinho de destilado, né, de cachaça. Mas, assim, falar que existe uma dose segura é bastante complicado. A situação é uma pergunta bastante polêmica que a literatura busca responder aí o tempo inteiro, né? A gente deve lembrar também, lógico, que as pessoas com doença inflamatória intestinal estão usando medicações, né, e que muitas delas, como eu citei, por exemplo, o metrexato, vão ter o seu efeito colateral potencializado pelo uso de álcool. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado também nessas situações especiais. Eu gostaria de fazer um comentário em relação à pergunta, Patrícia, mas primeiro, assim, pedir minhas desculpas ao Rodrigo, tá? Eu não consegui incluir. Rodrigo, está cientificamente comprovado que uma pessoa acima de 50 anos ela não tem a mesma habilidade com o Instagram que uma pessoa
de 30 a 40 anos, isso já é cientificamente comprovado. Eu acho que eu estou com um Instagram antigo, tá? Que não consegue colocar uma quarta pessoa. Mas vamos lá. É uma pergunta muito importante, porque isso, Patrícia, para a mulher ainda é mais flagrante, tá? O homem ainda tem um limite de segurança maior, mas assim, a mulher ela tem, na verdade, uma relação, uma curva exponencial de risco com o consumo. Teve um estudo recentemente publicado, muito interessante, chama de um estudo 1 milhão de mulheres, tá? Que está acompanhando uma quantidade imensa de um número grande de mulheres no Reino Unido, que mostrou que o consumo de álcool para a mulher, o risco começa com uma dose baixa de 10 gramas, muito pequena, tá? É até um pouco menor do que uma lata de cerveja por dia, certo? Mas está muito associado, por exemplo, a beber todo dia e está muito associado a beber fora do intervalo das refeições. Então, e curiosamente, o vinho protegeu nesse estudo mais do que a bebida destilada, a vodka e o uísque. Então, assim, para quem gosta de beber, talvez fique aí a mensagem que é interessante beber dia sim, dia não, por exemplo, ao invés de beber todo dia, e sempre aproveitar para beber fora dos intervalos, na verdade, beber na refeição, evitar beber fora dos intervalos das refeições. Tem muita pergunta. Estou preocupado da gente conseguir responder. Eu estou vendo aqui muita pergunta sobre CBP. Aqui, viu? Deixa eu só colocar aqui, Patrícia, sobre a colangite biliar primária, que tem muita gente perguntando sobre a colangite biliar primária e a doença inflamatória intestinal. Então, a colangite biliar primária é uma outra doença colestática do fígado, né? Que a semelhança da colangite esclerosante primária pode acometer o paciente com doença inflamatória intestinal, mas numa proporção muito menor do que a colangite esclerosante primária. Então, a colangite biliar primária acomete menos o fígado do paciente com doença inflamatória intestinal do que a colangite esclerosante primária. Tá? A colangite biliar primária tem como grande marcador o anticorpo antimitocôndria, né? É muito mais frequente na mulher, né? Uma prevalência de quase 9 mulheres para um homem. E a gente pode fazer o diagnóstico aí com o aumento da enzima também fosfatase alcalina e na presença do anticorpo antimitocôndria no sangue, né? Então, dessa forma que a gente chega no diagnóstico da colangite biliar primária, mas muito menos frequente do que a esclerosante primária no paciente com doença inflamatória intestinal. Só respondendo essas perguntas que brotaram aí no chat. E acho que é importante também, a respeito de todas as perguntas que nós tivemos aqui, em relação ao medicamento, se eu posso ter problema no fígado por causa do medicamento Y, X, A, B, C, é que qualquer medicamento pode provocar problemas no fígado e que não é para o pessoal parar de fazer o tratamento convencional com acompanhamento do médico, tudo direitinho, por causa desses riscos. E que o importante realmente, né, doutores, é o monitoramento das enzimas hepáticas, da mesma forma que pode acometer outro órgão também, pode ter algum medicamento que vai afetar a função renal. Tudo é a vigília. Nós não podemos pensar que nós somos um intestino ou um fígado, nós somos um órgão isolado, não. Temos que seguir o tratamento para a doença inflamatória intestinal? Sim, precisamos fazer isso, mas precisamos tratar do nosso organismo como um todo, não é isso? Perfeito. Tiveram algumas perguntas aqui, a Liana Code está lembrando do café. Na verdade, o consumo de café, ele protege, tá, do ponto de vista epidemiológico, contra problemas do fígado, geralmente mais do que 2 a 3 xícaras por dia. Tá? Pode ser recomendado para quem já tem problema de fígado, porque diminui o risco do indivíduo ter cirrose. Há uma pergunta sobre a vacina da Covid-19 e a cirrose, se pode tomar. Não pode, deve. Nós ligamos muito para incluir o grupo de pacientes com cirrose de qualquer gravidade no Ministério da Saúde, na lista prioritária de vacinação para Covid. Então, não é só asma grave, diabetes, hipertensão de difícil controle. Cirrose hepática, mesmo em quem tem idade de 20, 30 e 40 anos, está no grupo de vacinação prioritária. E quando chegar na sua cidade,
a vacinação para aqueles indivíduos abaixo de 60 anos. A você que tiver cirrose e tiver uma idade menor do que 50, pode se beneficiar. Deve tomar a vacina, sim. É uma E a vacina doença segura. inflamatória também, né, Paulo? Colocando aí, não só a cirrose, mas a doença inflamatória também, né? A doença inflamatória, Guilherme, eu deixei para você, tá? Para falar. Porque vocês estão fazendo um trabalho, inclusive, grande na DI Brasil, né? Orientando sobre isso, né? Porque as pessoas têm medo, têm receio, acham... Ouve-se falar tanto da vacina, né? Que vai virar jacaré, né? Vai ter tanta coisa vai acontecer de ruim. Não aconteceu nada. Eu já tomei e estou aqui, não virei jacaré, e tem muito paciente usando sem nenhum tipo de problema. Transplantado, com cirrose, com doença inflamatória intestinal. Chá de C também não é problemático. A única questão em relação a paciente chá de C é aquele doente com a cirrose bem avançada, com a barriga d'água, amarelo, que tem já algumas outras alterações. Se estiver muito próximo ao transplante de fígado, o indivíduo em lista, talvez aguardar um pouco, tá? Agora, se e depois do transplante, depois dos 30 dias do transplante. Mas mesmo um paciente AIDC que não esteja em lista ou com perspectiva de transplante próximo, ele pode se vacinar sim. Com relação à doença inflamatória intestinal, é a mesma coisa, né? Muito importante que os pacientes que tenham doença inflamatória intestinal, mesmo sem cirrose, se vacinem. As vacinas se mostraram seguras. Aí a gente já tem um número de pessoas muito grande vacinados, né? O que pode acontecer com a vacina em relação aos imunossupressores é da vacina ter uma menor eficácia, né? Isso a gente não sabe ainda como vai acontecer. Isso são cenas dos próximos capítulos, a gente vai ter que investigar isso em novos estudos, mas é muito importante porque qualquer benefício é um ganho muito grande aí na redução da Covid-19 e na gravidade da doença, principalmente se as pessoas forem infectadas. Né? Com relação à doença inflamatória intestinal, a gente sabe que os estudos mostraram que o grande risco é o uso de corticosteroide, né? Então, sempre que possível, a gente tentar baixar o máximo que der na dose dos corticoides, né, principalmente durante a pandemia, evitar doses muito altas aí, se for possível. E enquanto os usos de imunobiológicos, azatioprina, se mostraram seguros, aí, não aumentando o risco de infecções graves. Como está no nosso tempo aqui, doutores, para saber se tem mais perguntas, se a gente pode formular mais perguntas, como é que está o relógio aqui? Nós temos ainda 20 minutinhos. Então tá. Então tem mais uma pergunta brotando aqui, doutor Guilherme. O senhor falou de medicamento, de corticoide, né? E justamente tem essa pergunta também. O efeito dos corticoides, se eles têm, do jeito que eles provocam, que eles podem provocar até diabetes, se eles podem provocar algum problema no fígado também. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu costumo colocar que o corticoide é um anjo e um demônio, né? Acho que fica um diabinho posado e um anjo posado no braço do paciente com doença inflamatória intestinal, né? O corticoide é um medicamento muito importante no tratamento da fase aguda da doença inflamatória intestinal. Uma mensagem que eu acho importantíssima da gente deixar nessa live é que o corticoide de maneira nenhuma é um medicamento para ser usado a longo prazo. É lógico que existem situações que a gente não consegue retirar o corticoide, que os pacientes recidivam a doença, né, voltam a ter uma atividade inflamatória importante, mas sempre que possível a gente deve fazer de tudo para tirar o corticoide. Os corticoides têm muitos efeitos colaterais e esses efeitos colaterais eles podem ser minimizados à medida que a gente vai baixando a dose e quando a gente consegue suspender o uso dos corticoides. Com relação ao fígado, a gente sabe que os corticoides vão levar a um aumento da glicemia, a gente pode ter um aumento da taxa de esteatose hepática dos pacientes em uso de corticosteroides, mas os corticoides também podem ser muito úteis, por exemplo, no tratamento de pacientes que têm hepatite autoimune com doença inflamatória intestinal. Então, muitas vezes a gente vai acabar mantendo o uso de corticoide nesse subgrupo de pacientes. Então, igual eu disse, assim, é um medicamento que ajuda demais a controlar a fase aguda da doença inflamatória e reduzir a sintomatologia do paciente, mas que tem muitos efeitos colaterais, então a gente sempre deve pesar o risco-benefício, né? Lembrando que corticoide não só causa diabetes, mas como também causa osteoporose, aumenta a incidência de acne, aumenta o risco de hipertensão arterial, leva a ganho de peso, aquela face que a gente chama faces em lua cheia, né? Aquele rosto cheinho da doença, do uso do corticoide crônico. Então, sempre que possível, tentar suspender.
em situações especiais, onde isso não seja possível, usar na menor dose. A Vera colocou que odeia corticoide. Eu acho que muito pouca gente ama corticoide, né? Então, assim, às vezes tem que usar. Algumas doenças, tá? Até hepáticas, né? Como a hepatite autoimune, às vezes a gente precisa usar, tá? Por tempo prolongado, mas geralmente a menor dose possível, porque se associa a menos efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais cosméticos muito desagradáveis, né? Então, assim, a população nossa de pacientes do sexo feminino, assim, reclama muito. E tem algumas doenças que precisam de corticoide na hepatologia, que é a hepatite autoimune, que ocorre mais em meninas, adolescentes, mulheres jovens. Então, é muito difícil o uso nesses pacientes por conta disso. Mas, às vezes, a gente precisa usar, mas sempre na dose menor possível, por tempo mais prolongado. Lembrando também do Sim. malefício do corticoide sobre a vacinação, né, Paulo? Porque vacinar paciente em uso de corticoide significa menor chance também da vacina fazer efeito, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado para escolher o melhor momento de vacinar o paciente, principalmente se esse paciente estiver em desmame do corticoide na retirada, né? Às vezes postergar um pouco a vacinação para um melhor momento. Alguém? Graças a Deus. Alguém? Vocês falando aí, eu pensando como paciente, graças a Deus, eu fiz o desmame agora em janeiro. Amém. 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 Eu tive que usar ano passado, não escapei não. Tem alguém perguntando se pode ficar sem azatioprina quem tem hepatite autoimune e doença inflamatória intestinal. Claro que pode, tá? Existem alternativas para uso, nem todo mundo precisa usar. Mas é uma medicação que muitas vezes é utilizada, principalmente nos pacientes com hepatite autoimune, exatamente para poupar, tá? Do corticoide, né? Diminuir e dar a dose menor possível. E às vezes a gente usa, por exemplo, na hepatite autoimune, o corticoide, a azatioprina, com manutenção para o paciente não voltar a ter a doença e ficar sem corticoide. Então, pode ser usada como monoterapia, inclusive. Então, depende muito do seu quadro clínico, depende muito do que está apresentando, se tem algum efeito colateral com a azatioprina, qual é o tipo de esquema terapêutico que esteja sendo usado. Mas não é proibitivo um indivíduo com autoimune e retocolite ulcerativa ficar sem a azatioprina. Tá? Agora, a maioria acaba tendo que usar, sim. E é aquele tratamento que mata 2 coelhos com uma cajadada só, né, Paulo? Isso. Tem, assim, algumas perguntas em relação a... Muita coisa em relação à vacina. As pessoas perguntando em relação a se cirrose pode dar alergia. Não, um indivíduo com cirrose ele não tem uma topia maior, um risco maior de ter alergia. Alergia é uma coisa também muito individual, né? A alergia como tosse, o indivíduo pode ter, na verdade, um quadro atópico, uma asma com broncoespasmo, mas isso não tem relação com a cirrose. Tá. Uma pergunta relacionada à alimentação. Veio de uma pessoa falando que tem dificuldade para ganhar massa magra e que assim que voltar a poder fazer atividade física, se pode tomar o whey ou algum anabolizante, se existe algum produto desse para ganhar massa magra que seja seguro para o fígado. Eu vou falar do anabolizante, vou deixar o Guilherme falar da whey protein. Tá? Eu acho que a whey protein tem um problema maior, não é nem com o fígado. Mas o anabolizante, sim. A gente tem uma associação, pessoal, com um site que eu recomendo que todos, o site, Instagram, mídia social, chamada Bomba Tô Fora, tá? Exatamente falando sobre todos os efeitos anabolizantes, sistema cardiovascular, fígado e uma série de outros impactos em outros órgãos. No fígado, o anabolizante pode associar a tumores, pode levar a esteatose, esteatohepatite, pode levar a hepatite aguda. É uma medicação que a gente não recomenda. Ainda mais situações que são feitas, às vezes, em academias de uso parenteral, tá? Em dose elevada. Então, eu acho que não é o caminho para quem quer ganhar massa magra com segurança. A whey protein tem problemas no rim, mas se for bem formulado, o Guilherme vai comentar, tá?
Porque há um problema com o whey protein que, às vezes, como ele não existe uma regulamentação tão assim rigorosa como tem para medicação para suplementos nutricionais. E a gente sabe que, eu não sei se o Guilherme tem esse conhecimento, mas já houve whey protein, na verdade, aditivada com outras coisas no mercado brasileiro. Então, se comprava lebre, tá? E se levava outra Aquele coisa. whey protein turbinado, né, Paulo? É o whey protein turbinado. Então, esse aí é complicado. Mas se não for turbinado, Guilherme, para o fígado pode? O whey protein é um derivado proteico, né, e que pode ser utilizado desde que sob supervisão, né, eu acho que sob supervisão de um nutrólogo ou de uma nutricionista, porque a quantidade de proteína que a gente ingere por dia, ela tem como ser calculada e é muito importante que a gente também não faça uma sobrecarga proteica, porque igual o Paulo falou, isso vai acabar levando a uma lesão renal, né, então a gente deve tomar um certo cuidado com isso. Existem alguns relatos de casos de hepatotoxicidade com whey protein também sobre o fígado, mas também são raros, né? Então, é difícil que a gente tenha isso bem estabelecido. Mas no meu entendimento, o whey protein sob supervisão é uma possibilidade, mas não deve ser tomado por conta própria, especialmente em superdosagens, igual é feita aí por aí. E lembrando que geralmente a pessoa que toma whey protein também ela toma lá a clara de ovo, né? 1000 claras de ovos, né? Então acaba gerando uma sobrecarga proteica muito maior do que a necessária para o ganho de massa magra, né? Tem uma pergunta sobre se limão faz bem para o fígado. Ele não faz nem bem nem mal, mas ele é excelente, por exemplo, substituto do sal. Tem alguns pacientes que têm barriga d'água, que a gente chama de ascite, eles têm que ter uma certa restrição. Então, a gente assim abusa para dar um tempero e um gosto à comida maior, por exemplo, do limão, das especiarias, da pimenta. Tem gente que não come pimenta com medo da pimenta fazer mal ao fígado. Eu recomendo pimenta para todo paciente meu com cirrose, muitas vezes para reduzir a quantidade de ingesta de sal, que pode ser prejudicial novamente, só para quem tem a barriga d'água. Quem não tem a barriga d'água, mesmo que tenha cirrose, o consumo de sal ele não deve ser restringido. Porque o principal problema para quem tem cirrose, a gente sabe hoje em dia, é o que o nosso seguidor aí que fez a pergunta não quer. É a sarcopenia, é a perda de massa magra. O cirrótico perde muito massa magra e por causa da desnutrição, né, proteica, e é um dos principais fatores associados à redução da sobrevida a longo prazo. Então, é bom comer proteína, é bom comer limão, a pimenta. O problema do sal é só para quem tem a barriga d'água. Não tem nada. Lembrar que essa restrição proteica já caiu por terra há muito tempo, né, Paulo? Acho que muita gente tem esse conceito antigo aí, importante comentar, a restrição proteica no paciente hepatopata. Aí estão perguntando se pimenta tem algum problema para quem tem doença inflamatória intestinal. Estou falando para o fígado, vou deixar o Guilherme responder isso. Se ele tira a pimenta dos doentes dele, com doença inflamatória intestinal. Eu não tiro nada que não faça mal para o paciente. Se o paciente se sentir bem ingerindo pimenta e não piorar o quadro intestinal, para mim está liberada a pimenta, não tem problema nenhum. Pimenta, geralmente a gente observa uma piora grande, principalmente no paciente com doença do refluxo gastroesofágico, né? Esses, às vezes, a gente não consegue mesmo utilizar a pimenta. Mas eu, pessoalmente, tendo a não restringir muito a ingesta do paciente com doença inflamatória intestinal, porque o paciente, por si só, ele já tem um medo grande, né, da ingestão de diversos alimentos, ele já vem com diversos estigmas, muitas vezes, para a gente. É lógico que quando o paciente está com a doença aguda, né, ativa, com muita diarreia, a gente vai ter que mexer um pouco nas fibras, mas, de uma maneira geral, a gente tende a restringir o mínimo possível e orientar uma dieta mais saudável possível. Eu acho que é isso. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, principalmente em relação à alimentação. E chega pergunta para a gente, às vezes, isso já falando de doença inflamatória intestinal, eu tenho doença de Crohn, eu tenho retocolite, que alimentação eu devo seguir? Não existe uma fórmula mágica, né, doutor Guilherme? Não existe uma receita de bolo, quem dera. A pergunta é como você reage ao alimento, né?
Se fosse uma receita de bolo, ia ser muito bom. Ia chegar no consultório do senhor e o senhor ia falar, olha, você vai ter que comer assim, 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 tomar esse remédio, esse, e pronto, tá ótimo. Não vai ter mais crise. Mas, infelizmente, não é assim, é muito individualizado. Então, Exatamente. tem uma pergunta aqui. Primeiro, que se a live vai estar gravada, vai ficar gravada, talvez a partir de segunda-feira, talvez a partir de hoje à noite, vai depender do nosso time técnico. Tem uma pergunta de como evitar a gordura no fígado, tá? A gordura no fígado hoje, gente, está presente em aproximadamente metade das pessoas que têm sobrepeso e metade das pessoas que têm diabetes. São milhões de pessoas. Tá? Então, a gordura no fígado está muito associado com a inatividade física, um consumo de dieta rica em carboidratos e em gorduras, uma dieta rica em frutose. A frutose ela é prejudicial também. A frutose está muito presente em alguns doces. Naquele suco de caixinha, ela é o açúcar adicionado. Então, isso faz mal ao fígado e pode induzir até o consumo de caixinha em excesso em quem não está tão gordinho assim pode dar esteatose, certo? Então a gente tem que evitar, isso aí a dieta pode ajudar bastante. E são as principais medidas que a gente tem para dietéticas. Uma outra coisa importante é a dieta padrão mediterrâneo, né? Que é aquela dieta mais com carnes brancas, mais com frutas, legumes, fibras. A gente sabe também que diminui muito o risco do indivíduo ter esteatose. Esteatose, leia-se, quando eu falo de esteatose, é gordura no fígado. Então, assim, é algo também que não precisa fazer muita peripécia no supermercado, né? É comer saudável, basicamente, evitar produtos processados, evitar produtos que aumentem o peso e evitar produtos que tenham frutose adicionada, principalmente suco de caixinha. E uma vez que você já tem a esteatose, né, Paulo, é importante falar também de controlar os fatores de risco, né? Procurar o médico aí para procurar controlar o colesterol, a glicemia, o triglicérides, tentar perder peso, né? Aqueles 5, 10% de peso que podem fazer grande diferença para o fígado gorduroso. Então, isso também é muito importante. Então, além da dieta saudável, uma vez que você já tem a esteatose hepática, é importante também que você controle a famosa síndrome metabólica. Então, tente equilibrar aí esses fatores do metabolismo. Doutores, quando que a pessoa tenha, o paciente de doença inflamatória intestinal, tem alguma lesão no fígado em virtude de um medicamento X, tá? Seja corticoide, seja um imunobiológico, alguma azathioprina, algum desses. É possível reverter essa lesão? Além, eu não sei como que seria feito o procedimento em relação ao medicamento. Vamos supor que retire o medicamento e troque por outro. Mas ainda assim, é possível reverter uma lesão no fígado depois que ela já está instalada? Eu vou responder, Guilherme. Sim. Na verdade, a maior parte das lesões hepáticas associadas ao uso de medicamentos empregados para doença inflamatória intestinal, e perguntaram, inclusive, aí do infliximab, que é uma medicação que pode dar hepatite aguda, a gente não respondeu, o efeito é completamente reversível após a interrupção da medicação. Tá? Então, assim, a maior parte das medicações causa hepatite aguda. A azatioprina, por outro lado, pode dar alterações mais crônicas, tá? Que permaneçam no fígado após a sua interrupção. Mas elas são muito raras novamente. E alterações, na maioria das vezes, também benignas. Então, assim, a imensa maioria dos remédios que provoca alterações no fígado, quando interrompidos, o fígado tem a capacidade de se regenerar e não deixa maiores sequelas. E é importante comentar também que, às vezes, a troca, quando a gente realiza, por exemplo, quando a gente tem uma hepatite medicamentosa, vamos supor, por antagonista de TNF-alfa, no caso, infliximab, adalimumab, etc. Existem outros biológicos que têm uma taxa menor de hepatotoxicidade. Então, por exemplo, o vedolizumab, o ustekinumab, eles têm taxas muito inferiores ao antagonista de TNF-alfa com relação à hepatotoxicidade. Não chega a 2% dos pacientes que desenvolvem hepatotoxicidade por vedo e por ustekinumab. Então, muitas vezes, esses pacientes que estão com lesão do fígado pelo antagonista de TNF-alfa, eles se beneficiam da troca do biológico
e podem continuar seu tratamento normalmente enquanto o fígado se recupera aí da lesão do infliximab, igual o Paulo falou, na maioria das vezes por completo. Pessoal, acho que a gente vai ter agora que finalizar. Eu vou passar para cada um de vocês dois para dar as considerações finais. Tem muitas perguntas que não foram respondidas. Eu me comprometo aqui com a Patrícia, se ela me enviar, a responder todas, tá? Tentar responder todas. Se vocês quiserem mandar perguntas também no Tudo Sobre Fígado, eu as responderei. A gente vai estar esse mês inteiro falando sobre doenças colestáticas associadas com a doença inflamatória intestinal, no Tudo Sobre Fígado, tá? E eu acho que a gente vai fazer alguma coisa junto com a DI Brasil no Maio Roxo. Eu gostaria muito de agradecer ao Guilherme, muito de agradecer a Patrícia. Peço muitas desculpas, já convido para uma próxima live o Rodrigo. Gostaria de agradecer a FBG e o GDIB aí pelo apoio, a DI Brasil, e eu passo a palavra para a Patrícia para as considerações finais, e depois para o Guilherme. Doutor Paulo, doutor Guilherme, quero agradecer em nome de toda a família DI Brasil pela oportunidade de estar aqui e de esclarecer tantas dúvidas que as pessoas trouxeram para nós. Certamente, depois dessa live, ainda receberemos outras perguntas. E aí o pessoal pode procurar a gente, pode enviar no nosso direct, pode enviar também no WhatsApp da DI Brasil, e todas elas nós vamos compilar, igual nós fizemos aqui, e enviar para o senhor, enviar para o doutor Guilherme. Isso aí, ninguém vai ficar sem resposta, né? Com certeza. E obrigada pela oportunidade, que venham outros trabalhos juntos. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu igualmente agradeço, Paulo, o convite, a Patrícia pela presença, pela parceria de sempre, né, de alguns anos aí juntos no trabalho da doença inflamatória intestinal. Dizer que é muito gratificante a gente unir o fígado com o intestino. Acho que essas iniciativas elas têm que ser mantidas, a gente tem que aproximar, né, porque quem se beneficia no fim das contas é o nosso paciente, né, então deixar essa mensagem para todos que cuidem do intestino, mas também que não esqueçam do fígado, né, que evitem aí medicamentos que não são necessários, os chás que não fazem parte, né, da rotina de tratamento. Tomem cuidado, procurem seu médico, corram atrás, para que a gente cuide bem desse órgão tão importante quanto o intestino, que é o nosso órgão filtrador do organismo, que é o fígado. Né? Muito obrigado aí a vocês. E ao Rodrigo, a gente deixa aqui também o abraço, né? Pena que ele não pôde participar, mas certamente, né, Paulo, numa próxima live a gente coloca ele aí. Com certeza. Obrigado, Guilherme, obrigado, Patrícia. Novamente, minhas desculpas, Rodrigo, mas novamente eu tenho mais de 50 anos. Eu acho que o problema, da próxima vez, quem vai administrar vai ser o Guilherme. Aí, com certeza, estarão todos os 4 na próxima live. Muito obrigado, viu? Boa noite, gente. Um abraço, gente. Tchau. Ai, Deus do céu.